Olá a todos, boa noite. Consegui resolver o problema da câmera. Então, hoje a gente tem o vídeo aí. Estou fazendo a apresentação com vocês. Eu acredito que vocês estejam vendo a minha tela, a apresentação, né? Então, hoje a gente começa a nossa terceira aula síncrona. Vou dar mais um... Eu vou começar, tá? Na verdade, terminar aquela parte de gráficos que a gente ficou pendente um pedacinho da aula passada. Deixa eu ver se entra mais gente online para poder falar um pouco da atividade 1 e quais serão os procedimentos a partir de agora. Bom, então vamos iniciar aqui essa parte final dos gráficos. Tá? Eu acredito que vocês todos estejam vendo a minha tela aí, que é um histograma, certo? Bom, o histograma, tá, são retângulos, tá? Diferentemente do grafo de colunas, são retângulos que vão ser colados uns aos outros. Tá? E o meu eixo X, ele vai representar as minhas faixas. Tá? O que são as minhas faixas? São as minhas classes, meus intervalos de classe. Tá? Então, a gente tem um exemplo de distribuição de recém-nascidos acometidos de síndrome do desconforto idiopático grave segundo peso ao nascer. Então, o que a gente tem no eixo X é a faixa de peso ao nascer em gramas. Então, são bebês aí que nasceram entre 1.000 e 1.500 gramas, entre 1.500 e 2.000 gramas, e assim sucessivamente, até 3.500 e 400, ou perdão, 3.500 e 4.000, né? E no eixo Y a gente tem o percentual dessas faixas, tá? Dentro dos meus dados. Então vocês vejam que essa faixa, esse gráfico, ele tem uma concentração maior no início e depois ele tende a cair para a direita. Tá? Nesse sentido, o histograma revela para a gente uma medida de formato, que a gente vai ver mais para frente, que é a simetria, tá? Mas eu já adianto para vocês que essa é uma simetria à direita, né? Onde eu tenho a cauda da minha distribuição à direita. Tá? Bom, então o histograma ele é uma representação gráfica do meu intervalo de classe, né? Da minha tabela com intervalos de classe. Temos também o polígono de frequências, tá? Que é um segmento de reta, né? Ele vai unir através de segmentos de retas ordenadas correspondentes aos pontos médios das minhas bases superiores. Né? Então, eu vou ter a minha linha no meu eixo Y, a frequência absoluta. Tá? Um exemplo aí, esse gráfico seria número de consultas em unidade básica de saúde. Né? E no meu eixo X, o número de consultas, ou seja, a quantidade de consultas que os pacientes fizeram. Então, eu tenho ali, não fazendo nenhuma consulta, 3 pacientes, né, porque está entre 2 e 4, fazendo uma consulta, 8 pacientes, 2 consultas, 11 pacientes, no caso, né, está um pouquinho acima do 10, né, e assim sucessivamente. O gráfico de ogiva ele vai apresentar a minha frequência acumulada percentual. Tá? Então, no meu eixo Y, eu tenho o percentual acumulado dos meus dados, ou seja, ele vai de 0 a 100. E no meu eixo X, eu tenho aí a altura. Isso aí seria uma distribuição de mulheres idosas segundo a altura. Né? Então, mulheres que vão de 140 centímetros até 185 centímetros. Tá? E aí ele vai acumulando numa linha contínua, né? Quase bem, entre aspas, aí, linear, né? Mas ele vai somando, né? Somando não, unindo esses pontos, né? Referente às alturas das mulheres. Né? Um outro tipo de análise que a gente faz é o diagrama ramos e folhas, né? Ou o diagrama ramo e folhas. Ele é útil para visualizar a distribuição dos dados sem perder os meus valores originais. Né? Também utilizada com dados numéricos pequenos e discretos. Então, por exemplo, tenho idade de pessoas atendidas em um programa social. O município deseja analisar o perfil etário das pessoas atendidas em um programa de transferência de renda.
Então, a seguir, a gente tem uma amostra com as idades de 20 pessoas, né? 20 beneficiários. Então, eu tenho as idades em anos aí, 18, 19, 21, 22, 22, 23, até 38. E aí, para construir o ramo e folha, o que eu vou fazer é colocar no meu... Não vai ser eixo, né? Mas vai ser no meu lado esquerdo o meu primeiro número dos meus dados, né? Então, 18 e 19 vai ficar 1 à esquerda. À direita ficam os valores que tem depois do meu número que tem à esquerda. Tá? Então, por exemplo, 18 e 19, o meu ramo vai ser o 1 e as minhas folhas vão ser o 8 e o 9. Tá? Então, nesse tipo de diagrama, o ramo ele vai representar a dezena da idade e a folha vai representar a unidade. Então, por exemplo, se eu voltar aqui, eu vejo que 21, 22, 22, 23, 24 e assim sucessivamente até 28, tá? Eu vou ter o 2 no meu ramo e nas folhas o 1, o 2, porque eu tenho duas vezes o 22, o 3, porque eu tenho um 23, o 4 eu tenho um 24, 2 5 porque eu tenho 2 25 e assim sucessivamente. Tá? Na idade de 30 anos, o meu ramo vai ser o 3 e as minhas folhas vão ser 0, 1, 2, 3, 5, 6 e 8. Tá? Então, eu contando as unidades, né, as unidades que eu tenho nas minhas folhas, eu vou ter 20 valores. Tá? Porque eu tenho, nesse caso aqui, 20 beneficiários. Tá certo? E ele me dá uma ideia também da minha distribuição. Tá? Então, imagine que eu tenho aí, como esse ramo e folha, eu conseguisse transpor ele, colocar em pé para ver como funciona a concentração dos meus dados. E aí fica muito parecido com o histograma. A diferença é que o ramo e folhas a gente consegue fazer para valores discretos. O histograma ele é representado geralmente, né, 99,9% dos casos por dados contínuos. Tá? Então, esse tipo de gráfico ele é útil para visualizar rapidamente a concentração dos valores e identificar possíveis assimetrias ou valores atípicos. Valores atípicos a gente também vai falar um pouquinho mais para frente, que são os meus outliers, que a gente vai poder visualizar no boxplot. Tá? Então, dentro do diagrama ramo e folhas, eu poderia dizer que a maioria dos beneficiários está concentrada na faixa dos 20 aos 29 anos. Isso sugere que o programa tem um forte impacto sobre jovens adultos, possivelmente no início da vida produtiva. A faixa dos 30 a 39 anos conta com 7 pessoas, indicando que o programa também atende uma quantidade relevante de adultos em idade produtiva avançada. E apenas 2 pessoas estão na faixa dos 18 e 19, né? O que pode indicar uma demanda menor, né? Ou barreiras ao acesso ao programa por jovens recém-saídos da adolescência, ou falta de conhecimento, que pode ter um atendimento nas bases de saúde. Né? E aí, já um spoiler, né, mais para frente, não há valores extremos, que seriam os outliers, tá? O que mostra uma consistência no meu público-alvo dentro desse diagrama ramo e folhas. Tá? Então, essa tinha sido a parte que tinha ficado faltando, mas como ela não constava nenhum exercício na atividade 1, né, eu deixei para a gente terminar hoje. Né? E aí eu queria falar com vocês um pouco da atividade 1. Só que é bem rápido, tá? Só que antes eu só queria ver se já entrou bastante gente. Bom, nós temos 41 pessoas assistindo o curso, então eu acho que dá para falar o que eu estava querendo. Bom, só para explicar para vocês, a atividade 1 se encerrou ontem, né? O prazo foi até a meia-noite. Tem alguns alunos que ainda desejam entregar a atividade. Tem outros alunos que me pediram o gabarito, principalmente da última questão, porque provavelmente fez uma conta errada, uma coisa desse tipo, para poder ver. Tá? O problema é o seguinte, eu não posso liberar o gabarito da atividade 1, a menos que todos já tenham entregues, ou todos sinalizem que eu realmente não vou fazer a unidade 1, pode lançar o gabarito. Porque a partir do momento que eu lanço o gabarito, eu já não posso mais aceitar nenhuma atividade de nenhuma pessoa, tá? Então, eu vou conversar ainda com o coordenador do curso para saber quando vai ser possível liberar esse gabarito, se esse gabarito só vai ser disponibilizado no final do curso, se eu só poderia disponibilizar no final do curso esse gabarito, tá?
Mas, a princípio, eu não posso liberar o gabarito agora, porque senão tem gente que vai ter acesso ao gabarito, tá? E aí, por mais que muitas pessoas tenham tirado 10, vamos colocar 100, né, na atividade, para ler 100 pontos, né? Em tese, né, as pessoas gabaritaram, né? Eu, como o professor da disciplina, se eu libero o gabarito antes, eu não posso mais aceitar o trabalho de ninguém, né? E como existe a possibilidade de ter uma segunda etapa de entregas da atividade 1, isso que eu ainda vou conversar com o coordenador para saber como é que a gente vai fazer isso, né? Eu vou ter que segurar um pouquinho esse gabarito. Então, o pessoal que me pediu, né, se eu não me engano, foram pelo menos umas 2 ou 3 pessoas. Vão ter que esperar um pouquinho, tá? Eu vou pedir um pouquinho de paciência, né? Eu tentei dar um feedback rápido da onde eu tirei ponto na atividade 1, tá? Não dá para, enfim, são 150 pessoas, né, fazendo curso, não dá para dar um feedback muito amplo das questões, né? Tem algumas pessoas até que pediram um feedback melhor, aí eu construí uma resposta um pouco melhor para tentar entender, mas sempre pensando que eu precisava corrigir essas atividades, até para o pessoal já ter uma noção do que vem pela frente em relação à cobrança, né, das atividades e ao conteúdo. Então, assim, vou pedir, como eu falei, né, um pouquinho de paciência, né? Quem deixou para entregar na última hora pode ter ocorrido algum erro ali de cálculo, principalmente na última questão, tá? Mas, enfim, quem quiser, de repente, falar comigo no particular, manda uma mensagem no privado lá pelo Classroom ou até pelo Telegram mesmo. Eu posso, de repente, falar um pouco mais sobre a questão que está, de fato, né, com muita dúvida, né? Mas, assim, não esperem o gabarito. O mais importante não esperem o gabarito da atividade 1 para fazer a atividade 2. Já comecem a fazer a atividade 2, já comecem a fazer a atividade 3, assim que puder, para vocês poderem entregar. Outra coisa, tem gente que já entregou a atividade 1, 2 e 3. Né? Gente, entramos na atividade 2 hoje, especificamente hoje, porque a 1 foi até ontem. Eu só vou começar a corrigir a atividade 2 a partir de hoje. Né? E quem já entregou a 3, até o dia 20, onde finaliza a atividade 2, a atividade 3 não será corrigida. Então, não adianta entregar tudo rápido para ter a nota, entre aspas, porque eu não vou... Por exemplo, se um aluno entregou a atividade 1, 2, 3 e 4, eu não vou corrigir as atividades todas para ele ter, entre aspas, o resultado dele no curso anterior. Eu vou seguir os parâmetros de correção com as datas. Tudo bem? Então, esperei entrar mais gente para poder falar isso, até para poder dar um feedback para vocês. Né? E, a princípio, hoje a gente tem que... É interessante a gente ir pelo menos até as medidas de formato, né? Que é para vocês poderem fazer a atividade 2 com todo o conteúdo já passado nas aulas síncronas. Né? Lembrando que nos vídeos disponibilizados das aulas assíncronas, vocês já podem fazer a atividade 1, 2 e 3. Né? Eu só sugiro, né, que vocês assistam o conteúdo antes de fazer as atividades. Tá? Então, gente, quem não conseguiu entregar, quem atrasou, né? Novamente, vou conversar com o coordenador para ver como que vai funcionar isso, essa segunda chamada, digamos assim, para a entrega dos trabalhos. Se ele falar, não, olha só, você libera o gabarito e faz uma segunda chamada, uma outra atividade para eles, aí beleza. Tá? Aí eu já
Pessoal, estão me ouvindo agora? Beleza. Então, foi a minha conexão mesmo. Minha conexão que deu uma travada aqui, tá? Vou colocar para apresentar os slides novamente. Tá? Vocês estão vendo a apresentação aí, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta aqui. Mas, enfim, pessoal, minha conexão caiu, tá? Eu percebi isso, eu parei. Mas eu acredito que vocês tenham entendido qual vai ser o procedimento daqui para frente. Tem uma dúvida aqui, professor. Para análise de relações não lineares complexas, a visualização através do ramo e folhas, por exemplo, de uma árvore de decisão, é a abordagem mais indicada? Ou existem outras técnicas ou modelos adequados para esse tipo de análise? Então, quando você tem dados não lineares, eu indicaria mais a árvore de decisão ou as florestas aleatórias, que é um procedimento de aprendizado de máquina, né? Dentro da, da inteligência artificial, né? Que é um modelo bastante robusto, né? Que entrega bons resultados, né? O ramo e folha, ele é uma análise exploratória bem inicial, tá? Ele não vai te revelar nada, não vai te dar nenhum parâmetro, não vai te dar nenhuma estimativa, nenhuma previsão, nada. A floresta aleatória ou até mesmo a árvore de decisão, sim. Jefferson levantou a mão. Jefferson, quer falar alguma coisa? O microfone está parado. Se você quiser digitar aí, eu leio aqui. No vídeo. No vídeo é normal, ele está em meia tela. Não entendi. Vocês não estão vendo a minha tela completa, é isso? Na gravação não está. A tela toda na aula gravada. Ah, não, não. É a apresentação dos slides. O que vocês veem são os slides, não é isso? A gravação que eu coloco no. A gravação que eu coloco no link para vocês acessarem depois, ela é dos slides. Né? Não é a tela cheia, não. Se é isso que você está perguntando. Se é isso que eu entendi. Então, eu compartilho com vocês sempre os slides e a minha câmera. Né? Sendo que na aula passada eu tive um problema com a câmera, eu não consegui ligá-la. Né? E aí, para não perder tempo com a configuração, eu iniciei a aula. Tá? Mas o que vocês veem na gravação são os slides e a minha câmera aberta, tirando a aula passada que eu não consegui abrir. Tá? Mas isso é na aula que eu jogo no link para vocês assistirem depois, tá? Basicamente aqui vocês veem, acho que vocês conseguem ver tudo, né? Inclusive digitar a parte de chat, tudo. Tá? Então é isso mesmo, a aula gravada é isso, é o vídeo e os slides. Tá? Bom, vou continuar, tá? E a gente vai entrar agora nas medidas de exposição. Se der algum problema aí, vocês me chamem, tá? Com os slides.
Bom, então vamos lá. Então, dentro de todas as informações de uma população ou de uma amostra, a gente pode tirar valores que representem, de algum modo, o conjunto como um todo. Tá? As medidas de exposição, elas também são chamadas de medidas de tendência central, e elas buscam identificar os valores que são típicos de uma determinada distribuição, de um determinado conjunto de valores. E, basicamente, o que a gente vai ver aqui são as medidas mais comuns, que são média, mediana e moda. Existe também média geométrica, média harmônica, mas, assim, não faz muito sentido a gente ver isso, principalmente em geral, né, para análise de dados de políticas públicas. Tá? Então, a gente vai ver aqui os mais comuns, mais importantes, que são a média, mediana e a moda. Tá? Bom, a primeira é a média. Eu acredito que a média, ela dispense muitos comentários aqui, né? Mas a média é a primeira medida que a gente tira dentro de um conjunto, né? Quando a gente não tem nada para fazer no conjunto, ou quando a gente quer ter uma medida inicial, a gente trabalha com a média, com a média. Tá? Então, a média vai somar todos os valores, dividir pelo total de valores, né? A média populacional é mostrar o método de construção é a mesma coisa, a diferença vai ser só o tamanho, né? O tamanho da população vai ser maior do que o tamanho da amostra. Tá? E a média aritmética ponderada é quando a gente tem atribuição de pesos aos valores observados dentro do meu conjunto. Tá? Então, dado um conjunto de valores abaixo de uma população de 6 elementos, determine a média. Meu conjunto é 358, 486. Então, eu vou somar tudo e dividir por 6. Tá? No final, eu vou encontrar a média como 5,67. O que é esse 5,67? Basicamente, se eu quisesse dar um valor para todo o meu conjunto, seria o 5,67. Então, vamos supor que esse conjunto seja as notas, esse conjunto X que tem aí, 3, 5, 8, 4, 8, 6. São as notas dos meus alunos, tá? Uma amostra que eu tirei das notas dos meus alunos no meu primeiro trabalho, na atividade 1. Tá? Se eu fosse pegar um valor para representar todo mundo, a nota seria 5,67. Tá? Entretanto, tem gente que tirou 3 e tem gente que tirou 8. Ou seja, tem gente que foi muito mal, tem gente que foi muito bem. Tá? Então, a média, já dando um spoiler, né, tem esse problema. Né? Ela utiliza todos os valores da série, isso é uma coisa boa, mas, ao mesmo tempo, se ela puxa valores que estão muito diferentes do conjunto, tá? Ela vai jogar o valor para cima, né? Ou o valor para baixo na minha representação do total. Segundo exemplo, aí a gente já trabalha com média aritmética ponderada. Né? Eu tenho aí notas de um aluno dentro de um concurso, tá? Sendo que as matérias têm pesos diferentes. Português tem peso 3, contabilidade peso 3, estatística peso 2 e direito peso 2. Tá? E as notas dele foram 66 em português, 63 em contabilidade, 74 em estatística, 79 em direito. Basicamente, o que eu vou fazer é multiplicar a nota pelo peso e dividir pelo somatório dos pesos. Tá? Por quê? Esse 66 é como se ele aparecesse 3 vezes e não uma única vez. O 63 também é como se ele aparecesse 3 vezes na minha frequência e não uma única vez. Estatística e direito, cada valor aparece 2 vezes. Tá? Isso aí também seria um exercício básico, tá? Para vocês fazerem. Tá? Quem for assistir a aula depois gravada, se quiser, pode dar uma parada no vídeo, faz, né? E aí depois vê a resposta. Né? Mas, enfim, são valores coletados de um conjunto de 7 pacientes clínicos, tá? E esse médico, né, ou esse pesquisador, busca saber qual é o colesterol médio desses pacientes. Tá? Então, somando todos os valores, dividindo por 7, a média vai ser de 14 miligramas por 100 ml do colesterol médio desses 7 pacientes. Vejam aí que nessa distribuição, o mínimo é 10 e o máximo é 18. Então, ele fica ali exatamente, praticamente ali cravado no ponto central, que é o 14. Né? Então, nesse caso, a média é uma boa representação desse conjunto de dados. Os outros dois tipos de medidas de exposição que a gente vai ver aqui mais importantes são a mediana e a moda. Tá? A mediana, diferente da média, ela vai ser o valor que ocupa a posição central
do meu conjunto. Tá? Então, a mediana vai ser exatamente o valor que vai dividir 50% dos meus dados antes dele e 50% dos meus dados após ela, né? A mediana. Nesse caso, se a gente tem N, né, no caso, meu tamanho amostral for par, o que eu vou fazer é a média dos dois valores centrais. Né? Se o meu conjunto for ímpar, a minha mediana vai ser simplesmente o valor central da série. Então vamos pensar no mínimo conjunto possível de 3 valores. Valores 3, 5 e 7. A mediana vai ser 5, porque 3 e 7, né? O do meio 5 corta um para um lado, outro para o outro. Tá? Vamos pensar num conjunto agora em que eu tenha 2, 4, 6 e 8. 2, 4, 6 e 8, eu vou ter 4 valores, ou seja, o meu n vai ser par. Eu não vou ter um valor que divide certinho 2 para um lado, 2 para o outro. Nenhum para um lado, nenhum para o outro. O que eu vou fazer? Eu pego os dois centrais, o 4 e o 6, e tiro a média deles, que é 5. Quando eu pego esse valor 5, né, eu tenho 2 para trás, que é o 2 e o 4, e 2 para frente, que são o 6 e o 8. Tá? É importante, para calcular a mediana, os dados precisam estar em ordem crescente ou decrescente. Tá? Não podem estar os dados brutos. Eles têm que ser construído, no mínimo, um rol para a gente poder calcular a mediana. Tá? E a moda, que vai ser o valor mais frequente no meu conjunto de dados, tá? É basicamente aquele exemplo de quando uma camisa está na moda, quando uma calça está na moda, é porque eles aparecem muito, né? Porque são muito compradas. Né? Quando uma cor está na moda, que ela aparece muito, é porque muita gente utiliza aquela cor do momento. Né? Então a moda é o valor que mais aparece. Então eu tenho elementos que, quando não existe moda, ele é amodal. Elementos que, quando tem uma única moda, ele vai ser unimodal, duas modas bimodal, e multimodal quando eu tenho mais do que duas modas, ou seja, 3 ou mais. Tá? Ou seja, então, um único elemento ele pode não ter moda ou ter várias modas. Tá? Ou seja, os valores podem se repetir várias vezes e de formas iguais para poder constituir uma moda dentro daquele conjunto. Então, por exemplo, no conjunto de valores observados abaixo, calcule a mediana e a moda. Então, na letra A, eu tenho os valores 3, 5, 8, 4, 8 e 6. O que eu faço? Coloco eles em ordem crescente. Vai ficar 3, 4, 5, 6, 8, 8. Taguei aquele conjunto ali em azul. Como eu tenho um N de igual a 6, um N par, tá? Eu vou fazer a média dos dois centrais. Ou seja, 5 mais 6 sobre 2, 5,5. 5,5 é exatamente o valor que corta 3 para cima e 3 para baixo. Ou 3 para a esquerda e 3 para a direita, caso a gente tivesse feito horizontalmente. Tá? E a moda nesse conjunto é 8, porque ela aparece duas vezes. Na letra B, eu tenho um conjunto ímpar. Tá? Eu tenho 9 elementos. O que eu vou fazer? Primeiramente, colocar em ordem crescente. Tá? E aí a gente já vai ali para o conjunto em azul, né, à direita da tela, para quem está vendo. Né? 3, 6, 6, 8, 8, 10, 12, 20. A mediana vai ser o 8, porque é exatamente o valor que corta 4 para cima e 4 para baixo. Tá? E a minha moda vai ser 6, porque ela aparece 3 vezes. O 8 aparece 2 e os outros valores apenas uma vez. Tá? Novamente, para quem estiver assistindo o vídeo depois, né, pode dar uma paradinha aí e calcular esse exercício para depois fazer e conferir com o resultado. Tá? Então, aí também um conjunto de 8 pacientes clínicos. Tá? Valores coletados 10, 10, 13, 15, 16, 16, 12, 18. Qual é a mediana e a moda do colesterol desses pacientes? Colocando os dados em ordem crescente, tá? O meu N igual a 8, ou seja, eu tenho um conjunto de valores par, então a mediana vai ser entre o 13 e o 15. Tá? Então, 13 mais 15 sobre 2, 14. E como eu tenho valores 10 e 16 que aparecem duas vezes no meu conjunto, a minha distribuição é bimodal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat.
Professor, Oi. posso fazer uma pergunta? Posso tirar uma dúvida? Pode. Mas Ela se até for. tem relação com a atividade 2, mas é uma dúvida bem genuína que gerou quando eu estava ali na atividade 2. Porque quando eu tenho pesos nas notas, para calcular tanto a mediana quanto a moda, principalmente a moda, eu posso considerar esse peso como frequência? Com certeza. Ah, tá. Você Obrigado. tem que considerar os pesos para calcular tanto a mediana quanto a moda. Perfeito, era essa a minha dúvida mesmo. Tá? É a primeira questão da atividade 2. Né? Você precisa Exatamente. calcular os valores em relação aos pesos, porque o peso ele representa a distribuição do seu conjunto. Quantas vezes aparece cada valor dentro daquele conjunto. Tá? Então, por exemplo, até na sua pergunta, né? Vou voltar aqui no exercício 2 aqui, onde a gente tem notas. Português aparece 3 vezes o 66, contabilidade 3 vezes o 63, estatísticas 2 vezes o 74, direito 2 vezes o 79. Se a gente colocasse esses dados em ordem decrescente, tá? Se a gente fosse considerar só a nota, seria 63, 66, 74, 79, sem considerar os pesos. Ou seja, a gente ia fazer 66 mais 74 dividido por 2. Entretanto, se a gente for distribuir ou, na verdade, destrinchar, né, esse conjunto, eu vou ter 3 vezes 63, ou seja, 63, 63, 63. Depois, 3 vezes o 66, 66, 66, 66. 2 vezes 74, 74, 74 e 79, 79. Quem vai ser, de fato, a minha mediana? A minha mediana vai ser 66. Porque ele representa o quinto e o sexto elemento, dado que o meu N é 10. Tudo bem? Todo mundo deu para entender isso? Sim. Tá certo. Então, ó, os pesos são sempre considerados, levados em consideração, tá, gente? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, e aí a gente também entra na parte agora de moda. Nesse caso aí, eu Professor, tenho uma distribuição bimodal. professor, Pode falar. só uma dúvida rapidinho. No caso do que o nosso colega colocou aqui, se tivesse uma frequência, você multiplicaria também pela frequência? Sim, peso e frequência basicamente a mesma coisa, né? Tipo, É a por frequência, exemplo, quantas vezes o valor aparece, qual é o peso que ela tem. sim. Então, no caso, por exemplo, se fosse nota de português, 66, que apareceu 3 vezes e tivesse o preço 3. Então, 66 vezes Ah, 3 não, mas vezes aí, 3. nesse caso, isso não ocorre, porque. Não. O 66, ele aparece 3 vezes, mas a nota é uma só. Ele não pode tirar, numa mesma matéria, duas notas diferentes. Ou duas notas iguais. É uma nota única. A nota dele é 66, mas é como se ele tivesse feito 3 provas e tirasse 3 vezes 66. Tá? Peso e frequência, nesse caso aí, a gente considera igual. É para saber quanto vale aquela minha nota ou quantas vezes ela aparece dentro do meu conjunto inteiro. Tudo bem, gente? Tudo bem. Bom, em relação à moda, tá? Em relação à moda, como o peso é 3 para 66 e 63 nesse caso aí, a moda, tá? É bimodal. Bimodal. Por quê? A moda vai ser 63 e 66. Dado que 66 aparece 3 vezes, contabilidade aparece, 63 aparece 3 vezes, 74 e 79 aparece 2 vezes. Só que, se eu tivesse peso 3 para todas as matérias, por exemplo, 66, 63, 74, 79. Ou seja, 66 aparecesse 3 vezes, 63 aparecesse 3 vezes, 74 aparecesse 3 vezes e 79 aparecesse 3 vezes. Ela seria multimodal? Ela teria 4 modas?
É isso? Todo mundo concorda? Estou vendo aqui as respostas no chat. Uma pessoa disse que acha que sim, tá? Então, eu queria fazer É porque a gente vai perder mais tempo, né? O ideal é que a gente ande com a matéria, mas eu queria fazer uma enquete com vocês para saber quem acha que é multimodal. Então, Evandrino, já vou te responder, tá? Gente, olha só. Vamos lá. O pessoal tá achando aí que seria multimodal porque teria 4 modas. Vamos lá na definição da moda. É o valor mais frequente do conjunto de elementos observados, ou seja, é o valor mais frequente no meu conjunto de dados. Eu pergunto, se eu tenho peso 3 para todas as notas, inclusive estatística e direito, vamos mudar ali, vamos supor que seja peso 3. Se eu tenho peso 3 para todas as notas, tem algum valor aí que seja mais frequente? Não, é isso aí, tá? Então, preste atenção na definição. Tá? Preste atenção na definição. A moda não é algo que aparece mais de uma vez. Tá? É o mais frequente, o que aparece mais vezes. Se eu tenho a mesma quantidade de elementos iguais, né? No caso aí 63, 66, 74, 79, 3 vezes cada um, ela é amodal, ela não tem moda. Tá? Então, isso é uma pergunta típica que eu faço nas minhas aulas e muita gente vai no multimodal, né? Que não, apareceu muito aí, então é multimodal, mas não é. A definição de moda é o valor mais frequente do meu conjunto de dados. Se os 4 aparecem 3 vezes, eu não tenho nenhuma frequência maior do que a outra. Né? As 4 frequências são iguais. Deixa eu voltar aqui que tem uma pergunta sobre gráfico. Um histograma pode ser de equilargura ou equialtura, certo? O que motiva essas duas opções? Como construir um histograma equialtura? Se for o caso, pode responder, por favor, no final da aula. Equilargura ou equialtura? Seria o quê? De equidade? De alturas e larguras iguais? É isso? Não entendi. Na verdade, eu nunca ouvi esse equilargura e equialtura de pergunta. Tá? Horizontal ou vertical? Não. O histograma é sempre sempre vertical. Horizontal, não. Horizontal dá mais a entender que seria o ramo e folhas, tá? Mas o histograma é sempre feito em base de coluna, não em barras. Bom, vamos lá. Feito aí, né, esses 2 exercícios, né, nós temos que a medida de posição mais usada, como eu já falei, é a média, tá? E ela representa algumas vantagens em relação à moda e à mediana, tá? E vantagens bastante apreciáveis, né? Como é facilmente calculável, é a melhor que se presta a imediatas análises estatísticas e umas outras aí. Agora, se a média tem tantas vantagens em relação à mediana e à moda, quando que eu vou utilizar a mediana e não a moda? Né? Normalmente, a minha vantagem de utilizar a mediana no lugar da moda é quando eu tenho
valores extremos no meu conjunto, tá? Então, a principal vantagem que a mediana tem é que ela não é influenciada por valores extremos. Por exemplo, eu tenho um conjunto de idades, tá, dos pacientes observados por um médico, tá? Ele tem aí 5 pacientes com as idades 3, 4, 5, 8 e 100. Né? Se eu calcular a média das idades, a média das idades vai ser 24. Por quê? Esse 100 ele vai puxar minha média para a direita, tá? Vai mais um valor mais acima. Se eu calculo a minha mediana é 5. Tá? E 5 representa melhor o meu conjunto do que 24. Tá? Ou seja, nesse caso, eu estou usando aqui um exemplo pequeno, tá? Mas imaginem isso com muitos valores, muitos dados. Tá? Então, nesse caso, a mediana ela tem uma vantagem em relação à média, porque ela representa melhor o meu conjunto do que a minha média. Tá? Tanto que 5, né, se a gente colocar aí em valores, né, o 5 ele está muito mais próximo do 3, do 4, do 5 e do 8 do que do 100. A gente só tem o 24 mais próximo do 100 ali. Tá? Ainda assim, o 24 ele é mais próximo do meu valor 8 do que do 100. Né? Então, a mediana vai expressar melhor o conjunto dessas idades. Né? O que acontece? Por que ocorre esse valor 100? Assim, pode ser diversos motivos. Pode ser um valor real, então realmente esse médico tem um paciente com 100 anos de idade, tá? Ou pode ser um simples erro de digitação. Às vezes o valor ali é 10, e aí alguém colocou um 0 a mais, tá? E virou 100. Aliás, num conjunto desse tipo, é muito mais plausível de que sejam 10, dado que a gente pensa que seria um pediatra ou uma pediatra, né? Do que necessariamente o 100. Né? Mas, assim, a gente não conhece, às vezes, a fonte, né? A fonte não, né? O coletor, né? Quem coletou os dados. E aí a gente decide se a gente vai trabalhar ou não com esse valor extremo. Né? Em relação às separatrizes, tá? Separatrizes vão ser números que dividem o meu conjunto em partes iguais, dado que eu tenho a minha sequência ordenada, tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente. Nesse caso, a mediana ela vai uma separatriz. Tá? Porque se eu vou dividir minha série ordenada em 2 grupos, eu tenho ali a mediana. Agora, se eu quero dividir em mais grupos, em 4 grupos, em 10 grupos, em 100 grupos, como é que eu vou fazer? Eu vou ter as medidas de quartil, decil e percentil. O quartil vai dividir minha série em 4 partes iguais, tá? Contendo cada uma delas 25% das minhas observações. Então, até o primeiro quartil, eu tenho 25% dos dados. Até o segundo quartil, que é o Q2 ali, eu tenho 50%. Então, o quartil 2 é igual à mediana? Sim, é igual à mediana. Então, o segundo quartil vai ser sempre igual à mediana. O meu terceiro quartil acumula 75% dos meus dados, tá? E aí o conjunto todo, 100%. A gente tem aqui um nome que a gente chama de amplitude interquartilho, que é quando eu faço a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Tá? Para que serve essa amplitude interquartílica? Já adiantando que vai ser para construir, né, ou identificar os nossos outliers dentro do nosso conjunto de dados. Os decis vão dividir a minha série em 10 partes iguais, cada uma contendo 1/10 ou 10% das observações. E o percentil divide a minha série em 100 partes iguais, tá? Cada uma contendo 1% das observações. Tá? Então, para calcular esses dados na mão, o quartil, se você pensar ali no conjunto onde eu encontro a mediana, para encontrar o primeiro quartil, o terceiro quartil, a gente pode fazer a mediana da mediana anterior, né, dos meus 50%, e a mediana da mediana superior, que são os meus 50% acima da mediana. Tá? Para fazer um cálculo à mão rápido, quem for optar por essa situação dentro da atividade 2, ok, não tem problema nenhum, tá? Pode fazer à mão desse jeito. Se for utilizar algum software, e aí eles vão utilizar uma outra fórmula. Então, podem ter valores diferentes com resultados diferentes que eu vou dar certo nos dois resultados. Tá? Então, vocês vão ver aí vídeos, né, buscando na internet para encontrar quartis da maneira que eu falei, tá?
dentro do conjunto, que vai ser, que a gente chama, entre aspas, mediana da mediana, né? Para achar o primeiro quartil, o terceiro quartil. Ou utilizando uma formulazinha básica lá, dentro do conjunto, considerando o total do conjunto, que é a fórmula que é utilizada pelo R, pelo Excel, pelo Python e por aí vai. Tá? Como é que funciona a equivalência entre as separatrizes? Gente, é muito simples. Coloca o conjunto lá, o mesmo conjunto, um embaixo do outro. Então, a gente vai ter que a mediana é igual ao segundo quartil, é igual ao quinto decil, que é igual ao 50º percentil. Tá? E a gente tem algumas equivalências, como o primeiro decil é igual ao 10º percentil, o segundo decil, 20º percentil, e assim sucessivamente. Tá? Outlier e boxplot. Outlier vão ser os valores extremos que a gente estava conversando anteriormente. Tá? É um nome que a gente dá. A gente também pode chamar eles de valores discrepantes ou valores atípicos. Tá? Podem ser causados por erros de medição ou, de fato, representar o meu conjunto, mas com algumas situações que são incomuns, tá? Ou excepcionais. Então, importante, para lidar com isso, né, primeiro, se possível, saber se são erros de medição ou valores reais dos dados. Se for erro de medição, a gente tenta corrigir ou remover, que seria o mais interessante corrigir, mas se não puder, a gente remove. Caso contrário, tem que avaliar se são relevantes para análise ou se devem ser mantidos ou removidos. Né? Em alguns casos, outliers fornecem informações valiosas no meu conjunto, né? E a gente não pode descartá-los. Então, a gente precisa sempre avaliar se a gente vai excluir o outlier ou não. Tá? Também chamado de diagrama de caixa, a gente tem o nosso boxplot. Tá? O boxplot ele vai ser utilizado para representar esses dados estatísticos de maneira visual, que vai ser comum para identificar esses padrões dos meus dados e para comparar conjuntos de dados diferentes. Tá? Além de tudo, ele vai permitir identificar facilmente os meus outliers, tá? Que podem afetar a interpretação dos meus dados. Ele vai ser um retângulo, tá? Que representa os quartis do conjunto, e aí vai ter uma linha vertical para indicar a mediana e 2 segmentos para indicar os limites superior e inferior dos dados. Como que a gente encontra esses limites superior e inferior? Tá? A gente vai precisar da minha amplitude interquartílica. Então, o limite inferior vai ser o primeiro quartil menos 1,5 vezes a amplitude interquartílica, e o meu limite superior vai ser o terceiro quartil mais 1,5 vezes a amplitude interquartílica. Tá? Então, os limites inferior e superior vão ser os menores e os maiores valores calculados para os meus dados. Tá? O que tiver abaixo do meu limite inferior e tudo que tiver acima do meu limite inferior é outlier. Eu posso não ter outliers? Sim, eu posso não ter outliers. Tá? Eu posso ter vários outliers? Sim, eu posso ter vários outliers. Tá? Então, o boxplot ele vai ser composto por 5 partes, ou 5 elementos, que a gente chama. É o limite inferior, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o limite superior. Tá? Bom, então como é que a gente interpreta o boxplot? Então, a gente vai ter lá os primeiros e os terceiros quartis, então a gente pode ver 25% de valores inferiores e 75% superiores em relação ao primeiro quartil, tá? Ou em relação ao terceiro quartil, os 75% anteriores e 25% superiores. A gente tem a mediana, que corta ali o meu conjunto em 2 partes iguais, tá? E o mais importante, né, que o boxplot revela para a gente assim de cara quando a gente constrói, são os outliers, tá? São os valores muito distantes dos meus dados, que são os pontos fora do intervalo entre os limites superior e inferior. Então, é uma ferramenta útil para representar os dados quando se deseja ter uma visão geral da minha distribuição dos dados. Tá? E uma das principais vantagens do boxplot é que ele permite para a gente ver a simetria e a presença desses outliers no meu conjunto. Tá? Existem algumas situações em que o boxplot pode não ser a melhor opção, tá? Especialmente quando eu tenho valores muito repetidos, né? Ou seja, eu tenho
basicamente um conjunto muitas modas ou um conjunto totalmente amodal, né? Ou quando a distribuição dos dados ela for muito complexa. Né? Então, por exemplo, eu posso representar a distribuição dos salários, né, de um município, ou representar as notas de um teste dentro de um colégio, né, onde eu consigo encontrar, dentro desses dois exemplos aí, valores que estão acima ou abaixo dos meus limites. Então, por exemplo, na distribuição das notas do teste, eu posso saber se um aluno está muito acima da média ou muito abaixo da média, né, que seria os meus outliers, e assim vai. Então, esse aí é o desenho do boxplot, tá? Então, do mesmo jeito que ele está construído na horizontal, ele também pode ser construído na vertical, tá? Desde que siga o plano, né, cartesiano XY normal, né? Então, ali, composto, como eu falei, por limite inferior, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, limite superior, e outlier, que seriam valores discrepantes. Nesse caso aí, eu vejo que possui 3 outliers dentro desse boxplot, tá? Porque eu tenho 3 pontinhos abaixo do meu limite inferior. E eu não tenho outliers acima do meu limite superior. Tá? Mas eu tenho 3 valores ali dentro daquele conjunto que estão muito abaixo dos meus dados dentro da minha distribuição. Então, só fazendo uma comparação aí, o que seria um boxplot comparado a uma distribuição normal. Essa parte de distribuição normal vocês vão ver na disciplina de probabilidade, mas aí também já é para vocês entenderem posteriormente como que funciona a distribuição normal e como que o boxplot ele deveria ser construído se ele fosse, vamos dizer assim, normalizado ou, entre aspas, perfeito, né? Seguisse uma distribuição normal perfeita. Né? Então, temos alguns exemplos aí. Início, o primeiro gráfico, né? A primeira figura, na verdade, a gente tem a emissão de gases de efeito estufa por veículos automotores leves no estado de São Paulo. Tá? As linhas vermelhas ali são a mediana. Né? Então, eu tenho aí o álcool etílico, a gasolina e o GNV. Então, a gente vê que a distribuição da emissão de efeito estufa para o GNV, ela é mais concentrada e ela tem uma menor distribuição em relação à gasolina e ao álcool, né? Ao álcool etílico. Então, o GNV é uma opção melhor para a gente utilizar nos veículos, né? Porque produz menos gases de efeito estufa. Outro exemplo em relação à população, em milhões, né? Então, seria o eixo aí 5 milhões, 10 milhões, até 45 milhões, né? São as estimativas da população residente no Brasil e unidades federativas, tá? Em 2016, segundo dados do IBGE. O ponto azul representa o estado de São Paulo, tá? E as outras 26 unidades federativas, ou seja, 25 estados e Brasília, né? Estão representadas no boxplot, ali, né? No gráfico de caixa. E a gente percebe que São Paulo tem uma quantidade populacional bem maior do que os outros estados. Então, ele é um outlier dentro do meu conjunto, né? Porque ele tem uma quantidade de habitantes muito acima do meu limite superior do meu boxplot, que seria ali em torno de 32 milhões aproximadamente. Tá? Esse aí é um outro tipo de gráfico que a gente pode analisar em relação aos rendimentos, né? Então, rendimentos horas de homens e mulheres. Então, a gente vê que o rendimento dos homens ele é mais concentrado do que o rendimento das mulheres, né? Então, e a mediana e a média dos homens são maiores do que das mulheres. Tá? Nesse caso aí, ele acrescentou 3 informações para cada boxplot. Né? O X representa a média, a linha tracejada à direita vão representar o percentil 90 e as linhas tracejadas à esquerda representam o percentil 10. Tá? Então, a gente vê aí também que o percentil 90 dos homens é maior do que das mulheres, né? O percentil 10 das mulheres é menor do que dos homens. Né?
Então, a gente tem uma distribuição mais homogênea para os homens e menos homogênea, mais heterogênea para as mulheres dentro desse meu conjunto de dados. Né? Um outro exemplo aí, onde esse autor fez experimentos em relação à velocidade da luz. Então, a linha vermelha ali é a velocidade real da luz, e os 5 experimentos que ele fez comparados em relação à velocidade da luz. Né? Então, a gente tem ali que o experimento 3, que é o que possui mouse outliers, né, em tese seria o pior, né? Porque a gente tem momentos em que o experimento não atinge o foco, né, que seria atingir a velocidade da luz, né? E a gente tem esse conjunto diferente ali. A gente vê que o limite inferior, né, no experimento 3, ele é basicamente o primeiro quartil, né? Esses box plots aí, eles estão construídos em pé, não deitado. Né? Então, isso dá uma distribuição de dados, né, mais complexa, que talvez o box plot não seria a melhor opção para a gente analisar. Foi como foi falado anteriormente. Bom, aí tem um exercício que depois vocês podem fazer, tá? Eu dou um conjunto de dados, um tempo de espera no atendimento, uma delegacia em minutos, né? Então eu peguei ali 8 indivíduos, né, que demoraram 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 60 minutos para serem atendidos. Construir um box plot e identificar possíveis outliers. Bom, então, realizando esse exercício, a gente vai ter que a mediana é 12,5, o primeiro quartil é 6, o terceiro quartil é 25, o limite inferior menos 22,5, o superior 53,6. Ou seja, a gente vai ter um outlier, porque voltando no meu conjunto, a gente vê que teve um indivíduo que demorou 60 minutos para ser atendido. E o meu limite superior dentro desse meu conjunto deveria ser 53,5. Então, esse 60 ele representa um tempo de espera muito acima do restante dos meus dados. Tá? E agora, em relação a medidas de dispersão. Tá? Então, uma medida de posição única, né, por si só, ela não vai me dar uma informação que represente de fato um único valor para o meu conjunto dos dados. Eu posso ter distribuições muito diferentes umas das outras que tenham, por exemplo, médias iguais. Né? E aí o que a gente pode analisar além das medidas de posição? São a variabilidade dos dados, né? O quanto que esses dados estão variados, né, ou dispersos entre si. Então, as medidas mais comuns são a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Tá? Bom, primeiramente é importante a gente entender o que é desvio na estatística. O desvio na estatística, que é quando a gente quer avaliar a dispersão dos dados em torno da média, a gente vai fazer a distância do meu ponto em relação à média. E essa distância vai ser sempre chamada de desvio. Tá? Então, vamos supor que eu tenho um conjunto de dados com 3 valores. Tá? Eu vou pegar cada valor desse e vou subtrair da média. Tá certo? Entretanto, quando eu somo os meus desvios e divido pela média, tá? O somatório dos meus desvios ele vai ser sempre igual a 0. Então, nesse caso, a gente precisa utilizar, entre aspas, alguns artifícios matemáticos para não zerar esse somatório dos desvios. Tá? O primeiro artifício que a gente pode fazer é utilizar o módulo, né? Porque o módulo ele derruba o sinal. Tá? Quando a gente utiliza o módulo em relação aos desvios, a gente está fazendo o desvio médio do meu conjunto de dados. Tá? Então, o desvio médio vai ser o somatório dos meus desvios em relação à média em módulo. Tá? O desvio médio ele não é muito utilizado, mas para vocês poderem entender posteriormente, a gente eu estou mostrando aqui para vocês, né, porque é uma medida a mais que pode ser calculada. Tá? Então, por exemplo, em 2 rodas de amigos foi pesquisado as notas que tinham obtido em um trabalho de curso. Cada grupo continha 3 pessoas e as notas estão descritas abaixo. A roda 1, os alunos tiveram nota 3, 10 e 8. E na roda 2, o aluno 1 teve nota 7, o aluno 2 nota 6 e o aluno 3 nota 8. Né?
Bom, então já adiantando para vocês, a média da roda 1 é 7 e a média da roda 2 também é 7. Entretanto, apesar de terem médias iguais, o comportamento é bem diferente, né? Porque eu tenho, vamos lá, uma variabilidade maior na roda 1, 3, 10, 8, do que na roda 2. Isso a gente consegue ver, tá? Simplesmente olhando. Mas imaginem isso para muitos valores de dados. A gente talvez não conseguiria ver, né? Então, tendo as duas médias como 7, a gente pode calcular o desvio médio para encontrar a maior variabilidade entre os conjuntos. Tá? Então, o desvio médio da roda 1, fazendo as continhas, vai ser 2,67 e da roda 2, 0,67. Então, mesmo com médias iguais, o desvio médio ele vai ser diferente. Tá? Enquanto na roda 1 o desvio médio é 2,67, na roda 2 é 0,67. Então, a gente conclui que mesmo com médias iguais, as notas da roda 2, elas se, entre aspas, afastam menos da média do que as notas da roda 1. Tá? Então, ele tem um conjunto mais homogêneo. Tá? A roda 2, a roda 1 é mais heterogênea. Continuando. Agora sim, medidas que a gente realmente utiliza. Variância, desvio padrão e coeficiente de variação. A variância, a gente vai utilizar um outro artifício matemático que não é o módulo. A gente vai colocar esses desvios elevado ao quadrado. Tá? E a partir do momento que a gente eleva esses desvios ao quadrado, a gente já não zera o nosso somatório. Tá? E aí tem uma pequena diferença na fórmula, porque na variância populacional, a gente divide o conjunto pelo tamanho total da minha população, porém, na variância amostral, a gente divide o conjunto por nzinho menos 1, ou seja, pelo meu tamanho amostral menos uma unidade. Tá? Isso, gente, vem da parte de inferência estatística. Tá? Eu não vou me ater aqui ao porquê disso acontece, mas isso provém dos graus de liberdade quando a gente trabalha com dados amostrais. Tá? Mas, estatisticamente, isso aqui tem como se provar. Não é o caso aqui, tá? Só para vocês entenderem que a gente tem uma diferença entre cálculo de variância populacional e variância amostral e que existe um porquê por trás disso. Mas não é o foco da disciplina. O foco da disciplina não é a parte inferencial, tá? Mas só para vocês saberem que futuramente vocês provavelmente vão ouvir falar de grau de liberdade e essa parte de grau de liberdade é onde vem a gente retirar essa unidade na minha fórmula no cálculo da variância amostral. Tá? O desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância, porque ele vai usar a mesma unidade de medida da média. Então, veja bem, se a gente está elevando ao quadrado os valores, a gente também está elevando a minha unidade de medida. Então, se eu tenho uma unidade de medida em metros, a média vai ser calculada em metros, a variância em metros ao quadrado, e o desvio padrão ele volta a ser em metros. Tá? Então, eu não analiso a variância em relação à média. Eu vou avaliar o desvio padrão em relação à média. E a última medida que a gente tem é o coeficiente de variação, que aí ele vai colocar todo mundo no mesmo, numa mesma unidade, né? Que vão ser unidades percentuais. Tá? Lembra aquela frase de que não se pode comparar banana com maçãs? Então, o coeficiente de variação ele permite comparar bananas com maçãs. Então, basicamente, eu posso comparar metro com altura, que são unidades de medidas bem diferentes. Metro com altura não, perdão. Peso com altura. Peso com altura, que são unidades de medidas bem diferentes. Uma vai variar, vamos colocar aí, de 50 a 100, e outra vai variar entre 1,5 e 2. Né? Então, eu coloco tudo no mesmo bolo, é como se eu colocasse tudo no mesmo bolo e pudesse avaliar os dois conjuntos conjuntamente não, né? Quem varia menos dentro do meu conjunto. Tá? Então, se eu tenho um conjunto de coeficiente de variação menor que 15%, eu digo que ele tem uma baixa dispersão, entre 15 e 30, média dispersão, e acima de 30, uma alta dispersão. Ou seja, além dele conseguir avaliar conjuntos diferentes, por exemplo, uma distribuição X com uma distribuição Y,
por exemplo, uma distribuição X, que consideraria peso, e uma distribuição Y, que consideraria alturas, eu também consigo comparar ele com ele mesmo, tá? Para saber se esses dados eles têm baixa, média ou alta dispersão. Então, voltando lá ao exemplo das rodas entre amigos, tá? E calculando esses dados para a roda 1. Então, lembrando que a média é 7. A variância da roda 1 vai ser 13. Tá? O desvio padrão, 3,61. E o coeficiente de variação de 51,7. Ou seja, eu vou ter uma alta dispersão para os dados da roda 1. Em relação à roda 2, tá? Eu vou ter uma variância igual a 1, desvio padrão também igual a 1, tá? E um coeficiente de variação de 14,29%, ou seja, baixa dispersão. Qual é a minha conclusão geral? Tá? Eu tenho que as duas rodas de amigos tiveram média 7, entretanto, quando eu vou analisar a dispersão dos dados, as notas da roda 2 tiveram dados mais homogêneos do que os dados do que as notas da roda 1. Tá? Então, por exemplo, um professor de educação física registrou o tempo de corrida de 3 alunos na esteira. O primeiro correu 45 minutos, o segundo 45, o primeiro correu 40 minutos, o segundo 45 e o terceiro 50. Calcule a variância e o desvio padrão do tempo. Bom, para calcular a variância e o desvio padrão, primeiramente eu preciso calcular a média. A média de 40, 45, 50 é 45, tá? Então, para calcular a variância, eu vou pegar 40 menos 45 elevado ao quadrado, vou pegar 45 menos 45 elevado ao quadrado e vou pegar 50 menos 45 elevado ao quadrado. Depois eu vou somar esses três valores e dividir por 3 menos 1, porque meu n é 3, eu vou dividir por n menos 1. Feito este cálculo, eu tiro a raiz e eu tenho o meu desvio padrão. Então, para calculando a média ali, a gente encontra 45, né? Posteriormente, para calcular a variância, que nesse caso a gente vai utilizar a fórmula amostral, né? A variância amostral. Né? Então, eu vou encontrar 25, né? 50 sobre 2, 25. E tirando a raiz de 25, eu tenho que o meu desvio padrão é 5. Né? O desvio padrão, ele é sempre expresso em valores positivos e negativos. Tá, gente? Até porque se a gente está tirando a raiz, a gente vai ter um valor positivo e um valor negativo para o resultado. Então, os tempos variaram, mas tipicamente a diferença em relação à média foi de 5 minutos. Ou seja, a média variou ali entre 40 e 50, dado que a minha média foi 45. Tá? Professor? Então, eu vou colocar ali 45 menos 5 e 45 mais 5. Oi, pode falar. Só uma dúvida aqui rapidinho, que olhando assim surgiu. Normalmente a gente faz as fórmulas e a gente nem tira essa pergunta. Por que o menos 1 na variância? Então, eu acho que outra pessoa perguntou isso aqui também. Aí, ó. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui no chat que eu fui falando e acabei não voltando aqui. O Evandrino também perguntou, tá? Por que o denominador ora é n, ora é n menos 1? Vamos lá. Novamente, o n menos 1 ele vem dos graus de liberdade da parte de inferência estatística, tá? Não é uma parte que a gente vai entrar a fundo na disciplina, tá? Isso aí, quando vocês forem ver as disciplinas de probabilidade, a parte inferencial, vocês vão ter um porquê a mais sobre isso. Tá? Não é o caso. Aqui é a parte de análise exploratória dos dados, mas o n-1 ele provém dos graus de liberdade da minha distribuição. É porque, em geral, quando a gente calcula estimadores da minha distribuição, a gente perde um grau de liberdade. Tá? Grau de liberdade é um termo típico, um conceito da inferência estatística. Porque, assim, eu não vou parar aqui a aula para a gente demonstrar isso. Assim, se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar a demonstração. Tá?
Mas a questão da perda do grau de liberdade é para quando a gente tem estimativas da minha distribuição. Tá? E quando a gente tem estimativa da minha distribuição, é porque a gente está trabalhando com amostra. Tá certo? E aí vocês vão ter outras distribuições que vocês vão conhecer mais à frente. Tá? Em probabilidade, vocês devem ver a distribuição binomial, distribuição normal, que são as mais importantes. Tá? E depois, lá na parte de inferência, provavelmente, t-student, distribuição F. E aí vocês vão entender um pouco melhor essa parte de conceito de grau de liberdade, tá bom? Deixa eu ver, tem perguntas aqui anteriormente. Fernanda, professor, em um processo de padronização ou normalização, há alguma recomendação específica sobre qual medida aplicar sobre os dados originais? Vamos lá, Fernanda. Quando você perguntou medida aplicar, na verdade, a gente não aplica uma medida. Quando a gente vai padronizar ou normalizar uma distribuição, a gente tem uma fórmula para isso. A fórmula da distribuição normal é dividir, pegar o valor, subtrair da média e dividir pelo desvio padrão, tá? Mas isso é para distribuição de probabilidade dentro de uma distribuição normal, tá certo? Não vamos confundir as coisas aqui. Essa parte que eu estou falando com vocês é a parte de probabilidade. Vocês vão ver isso no próximo período, né? Na próxima disciplina, tá certo? Então, para a gente normalizar os dados, já adiantando, né, dando um spoiler para vocês, a gente subtrai da média e divide pelo desvio padrão. Qual é a melhor medida para redução de outliers? Gente, não tem. É consertar os dados. É corrigir os valores. Dado que são valores digitados erroneamente ou são valores que não foram muito bem coletados, digamos assim. Tá? Mas, como eu falei, às vezes o outlier ele representa, de fato, o seu conjunto de dados. Tá? E se o outlier representa o conjunto de dados, em tese ele não deve ser excluído. Mas isso vai da avaliação da pessoa. Pode perguntar, Crisley. A gente poderia considerar tudo que está dentro do limite inferior e superior para talvez ter esses dados mais, como se diz, mais dentro de uma realidade? Sim. Vamos lá. Eu vou trazer um exemplo aqui, tá? Quando eu estava trabalhando lá no mestrado, para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo uma disciplina de geoprocessamento, onde a gente precisava construir os mapas e ter as gradações de cores dos municípios em relação à quantidade de escolas dentro de seus municípios. Tá? Antes de fazer essa gradação de cores, né, que são as faixas, né, que a gente vai colocando lá para poder fazer, o meu grupo fez, né, uma análise exploratória dos dados e a gente buscou possíveis outliers, ou seja, municípios que tinham escolas ou quantitativo de escolas muito acima dos demais. E aí, para nossa surpresa, o município do Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, era um outlier. Tá? Por quê? Tem muitas escolas dentro do município do Rio de Janeiro. O quantitativo de escolas aqui é absurdo, porque tem muita gente morando aqui. Em comparação com outras regiões, que às vezes tem até um tamanho considerável, mas tem menos escolas, que às vezes tem muita área rural, tá? Enfim, áreas do interior. Né? E aí, obviamente, a gente optou por não excluir os outliers, porque senão a gente estaria excluindo informações muito importantes, como, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, que era a capital, e outros municípios da região metropolitana, como Nova Iguaçu, Belfor Roxo, por aí vai. Tá? Mas, enfim, dentro do seu limite inferior e do seu limite superior, você vai avaliar se os que estão fora você vai manter ou não. No exemplo que eu dei, a gente manteve. Não tinha como tirar. Tá? Agora, dentro de um outro possível conjunto, isso pode ser avaliado. Tá certo?
Então, assim, medida para redução de outliers a gente não tem. O que a gente tem é consertar a nossa base de dados se a gente conhecer o conjunto, se conhecer a fonte, tá? Conhecer o coletor dos dados, digamos assim. Tudo bem? Tem gente digitando. Alguém ficou sem áudio. A questão é que outliers contaminam a análise. Então, sim, Fernanda, outliers podem contaminar a análise, mas no exemplo que eu dei, por exemplo, de quantitativos de escolas, a gente tinha que deixar, a gente não podia tirar. Né? Meu grupo não tirou, na época, no trabalho que a gente estava fazendo lá. Né? Então, essa análise de outliers, ela é muito sensível e vai muito do pesquisador, do tipo de dado que você esteja trabalhando. Tá? Bom, gente. Outro exercício aqui, tá? Esse aqui já é mais simples. Então, por exemplo, o médico descreveu as estaturas dos pesos de um grupo de indivíduos. Determine o coeficiente de dispersão para a estatura e para o peso. Aqui é o exemplo que eu falei, né? Exatamente o exemplo que eu falei anteriormente. Eu tenho bananas e maçãs, eu posso comparar um com o outro, né? Então, eu tenho as estaturas que são medidas em centímetros, ali 175,5, e os pesos que são medidos em quilos, 68 e 2 quilos. Tá? Então, a média das estaturas é de 175 e o desvio padrão é de 5. E os pesos são de 68 a média e o desvio padrão de 2. Então, fazendo as contas para o coeficiente de variação, tá? O coeficiente de variação das estaturas, né, das alturas, é de 2,85 e dos pesos 2,94. Então, nesse grupo de indivíduos, os pesos apresentam um grau maior de dispersão do que as alturas. Tá? Bom, e para a gente fechar a parte de hoje, né, são as medidas de formato, para a gente poder ter o conteúdo para a atividade 2. Bom, como diz o nome, medida de formato, vão indicar o formato ou o padrão da distribuição dos meus valores. Tá? Então, ela vai olhar características da minha distribuição, que são a assimetria e a curtose, que é o achatamento. Então, as medidas de formato mais conhecidas são a assimetria e a curtose. Bom, existem algumas maneiras de se calcular a assimetria. Tá? Dentre elas, a gente tem o coeficiente de Pearson, que pode ser calculado de duas maneiras. A primeira, média menos a moda sobre o desvio padrão, ou primeiro quartil mais terceiro quartil menos 2 vezes a mediana sobre a amplitude interquartílica, que é o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Tá? Então, essas duas fórmulas representam o coeficiente de Pearson. Tá? Existem outras maneiras de calcular a simetria, inclusive pelo gráfico, pelo histograma, que é o que a gente está vendo aí. Quando eu tenho uma simetria à esquerda, eu tenho que a média é menor que a mediana é menor que a moda. Quando eu tenho uma distribuição simétrica, a média é igual à mediana é igual à moda. Nós vamos bater ali igualzinho. E quando eu tenho uma simetria à direita, eu tenho uma moda menor que a mediana, menor do que a média. Tá? Então, quando o meu coeficiente de Pearson for igual a zero, a minha distribuição é simétrica, média igual a mediana igual a moda. Quando o meu coeficiente de Pearson for uma distribuição assimétrica positiva ou à direita, eu tenho que a média é maior do que a mediana, maior do que a moda. E quando eu tenho uma distribuição assimétrica negativa ou uma distribuição assimétrica à esquerda, eu tenho que a média é menor do que a mediana, é menor do que a moda. Dentro de um conjunto de dados, vocês querem que a distribuição seja assimétrica positiva ou assimétrica negativa? Gente, depende. Vamos voltar para os exemplos de nota de aluno. Tá? Você é um professor, você tem uma turma com 30 alunos, tá? Vou arredondar aí. Você quer que as notas da sua turma elas sejam assimétrica à esquerda ou assimétrica à direita? Depende. Se você é um professor carrasco,
você quer que a nota dos seus alunos seja assimétrica à direita, ou seja, positiva. Por quê? Porque o maior conjunto de valores, ou seja, as maiores, o maior quantitativo de notas será mais baixo. Tá? Dado que você vai ter uma moda menor que a mediana, menor do que a média. Tá? Então, reparem ali que na distribuição assimétrica à direita, ou seja, a assimétrica positiva, num conjunto de notas dos alunos, significam que as notas elas foram basicamente ruins. Porque eu tenho notas ali menor do que a mediana, menor do que a média. Eu tenho notas concentradas abaixo, tá, do que seria vamos dizer assim, entre aspas, um ideal. Se eu sou um professor bonzinho, eu quero que as minhas notas sejam assimétrica negativa ou assimétrica esquerda. Eu quero que os alunos tenham notas maiores. Tá? Eu quero que a minha curva ela vá para a direita. Tá? Eu tenho valores concentrados mais à direita. Pensando ali em notas de 0 a 10, obviamente, né? Eu quero que as notas estejam mais concentradas próximo do 10. Tá? Vamos botar ali entre 8, 9 e 10. Então, se eu tenho um professor carrasco, eu quero que as notas sejam concentradas entre 0, 1, 2 e 3. Um professor bonzinho entre 8, 9 e 10. É só pensar assim. Tá? Então, não pense que a assimétrica positiva ela é melhor por conta do nome. Não. O que define, tá, a simetria da minha distribuição é a cauda. Se a minha cauda é à direita ou minha cauda é à esquerda. Tá? Então, por exemplo, uma pesquisa sobre distribuição de renda em uma comunidade observou-se que a maioria das famílias ganha entre 400 e 800 reais, mas poucas famílias têm renda acima de 5 mil. Essa distribuição apresenta uma assimetria positiva, ou seja, uma assimetria à direita. Tá? Isso significa que a cauda da distribuição está esticada para os valores mais altos, tá? E a média é maior do que a mediana e os dados estão concentrados nos valores mais baixos. Tá? Essa simetria pode indicar uma desigualdade de renda. Tá? Pode ficar políticas de redistribuição de renda, como ampliação de transferências de renda, por exemplo, Bolsa Família, ou isenções fiscais para os mais pobres, etc. E por aí vai. Tá? Curtose. A curtose ela vai indicar o achatamento da distribuição. Tá? Esse achatamento, obviamente, entre aspas. Tá? Então, para a gente medir o grau de curtose, a gente tem o coeficiente de percentilhos de curtose, tá? Que vai ser a amplitude interquartílica, né? Terceiro quartil menos o primeiro quartil, dividido por 2 vezes o percentil 90 menos o percentil 10. E aí, assim como a simetria, tá? A gente tem outros tipos de fórmulas para encontrar a curtose, tá? O valor K. Neste caso aí, o meu valor base é o 0,263. Tá? O valor base sendo 0,263, quando minha curtose for esse valor, ela é mesocúrtica, ou seja, ela é equilibrada, vou colocar assim. Quando ele for maior do que 0,263, a distribuição é platicúrtica, ela é mais achatada. Eu tenho valores mais heterogêneos. Quando é menor que 0,263, ela é leptocúrtica, ou seja, valores mais concentrados, valores mais homogêneos. Tá? Este é um tipo de avaliação. Sendo que a curtose ela também pode ser avaliada tanto para 0,263, quanto para 0, quanto para 3. E aí, prestem atenção. Na atividade 2, vocês têm que avaliar a curtose com o valor de 3. Não é o 0,263. Tá? Valor de 3. Tá? Esse valor de 3 é o que leva... Acho que alguém não. Me perguntaram, inclusive, isso no grupo do Telegram. E eu respondi. Considere o valor 3 para a distribuição ser mesocúrtica, platicúrtica ou leptocúrtica. Tá? Para isso, é interessante que vocês olhem a apostila. Tá? Na apostila, o valor base da curtose, a apostila que está lá anexada no material complementar, é 3. Tá bom? Tudo bem? Não há nenhuma outra cidade estatisticamente comparável à capital, concorda?
Fernanda, você está falando em relação ao exemplo que eu dei, né? Distribuição de quantitativos de escola. Poderia sim. Aqui no Rio de Janeiro, a região metropolitana tem cidades tais como Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu. Talvez a gente conseguisse comparar. Tanto que, se eu não me engano, essas cidades que eu citei, né, além de Rio de Janeiro, Niterói com certeza era outlier, que eu lembro, tá? Eu acho que Nova Iguaçu era, eu não lembro se São Gonçalo era, tá? Mas assim, a gente poderia... Tem cidades que podem ser estatisticamente comparáveis, sim, à capital. Isso aí varia de região para região. Na verdade, varia de elemento, né, dos seus dados um para o outro. Tá? Bom, então, por exemplo, voltando aqui à curtose. Em um estudo sobre inserção juvenil no mercado, a idade média de entrada é 16 anos, e a maioria é entre 15 e 17, com poucos casos fora dessa faixa. Nesse caso, a atribuição tem uma alta curtose, ou seja, ela é leptocúrtica, então ela é mais pontuda, com muitos valores concentrados próximos à média e caudas mais pesadas do que o normal. Tá? Isso indica uma baixa dispersão em torno da média, mas a presença de alguns valores extremos. Por exemplo, eu posso ter uma entrada precoce com 12 anos ou uma entrada mais tardia com 20 anos, mas não é o padrão da distribuição. E aí pode indicar a necessidade de uma intervenção pontual, por exemplo, um controle do trabalho infantil em casos extremos para menos, né? Programas de qualificação para retardar a entrada precoce. Né? Então, o formato da distribuição, ela sugere que as políticas devem focar na faixa central, mas sem negligenciar os extremos. Essa aí já, aqui a parte de análise bivariada já é para a semana que vem, tá? Bom, pessoal, tá falando aqui. 70% dos municípios fluminenses têm menos de 50 mil habitantes. Apenas uma observação para terminar o conteúdo para a prática. Sim, entendi. É que o quantitativo de habitantes ele é menor em muitos municípios do que na capital e também comparativamente Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, essas cidades. Né? Bom, pessoal, em relação à aula, tá, para vocês fazerem a atividade 2, é até aqui, tá? Lembrem a questão da curtose, para vocês olharem que o valor base considerado na atividade é o 3, tá? Depois vocês podem pesquisar no Google mesmo, né? Valores base para curtose, 0, 0,263 e 3. Vai te dar uma explicação lá que vocês vão entender tranquilamente. Não tem erro, isso é bem tranquilo, tá? Eu estou esperando aí que tem gente digitando para a gente ver se vem perguntas aí. Professor. Oi. Quando o pessoal está digitando, eu abri aqui a apostila. A fórmula aqui também é outra, da curtose. Sim. Para atividade, considera essa aí, tá? Aqui, né? Tá? Se eu não me engano, a questão da atividade 2, que fala de curtose, se eu não me engano, é a questão 4, e eu acho que ela é mais interpretativa do que de cálculo, necessariamente. Eu não lembro de cabeça, tá? Mas aí vocês vêm lá e qualquer coisa, vocês podem mandar pergunta lá no Classroom também, ou no Telegram, no grupo lá, para poder responder. Tudo bem. Não, aqui tem algumas fórmulas aqui que eu fico vendo, tentando explicar mais ou menos a funcionalidade e como elas mudam, acabo me confundindo. Assim, é porque existem movimentos não é a palavra, mas assim, existem tratamentos algébricos que a gente pode fazer nas fórmulas para a gente encontrar a mesma interpretação, né? E aí tem tratamento na fórmula da curtose que a gente pode fazer para esse valor ser 0, para ele ficar basicamente
igual à assimetria, né? Em comparação. E tratamento para o valor 3, porque aí já é o valor para uma distribuição normalizada, né? Essa aqui é a grande questão, por isso que tem esse valor 3 também. Então, essa aula de hoje, a Aline está perguntando em quanto tempo eu consigo disponibilizar a aula de hoje. A princípio, eu tento subir a aula no mesmo dia. Eu fiz isso com a aula 1 e com a aula 2. Vamos ver se eu consigo fazer isso hoje também. Se não, na manhã, no máximo, eu estou colocando a aula no link lá para vocês assistirem. Estou dando tempo aí que tem gente digitando, então vão vir perguntas aí. Na semana que vem, eu vou colocar a aula do dia 10 um pouco mais tarde, tá? Vai ser 8 horas, porque eu tenho uma reunião às 6 horas da tarde. Né? Mas eu vou colocar isso no Classroom. Quando for enviar o link para vocês assistirem a aula. Professor, só enquanto eu estou digitando, tem uma outra dúvida aqui, rapidinho, em relação à interpretação. No caso, Sim. eu prefiro falar que eu acho que é mais simples eu expressar o que eu estou falando. No caso, na interpretação, quando o senhor colocou a moda, no caso da renda, como uma política pública de distribuição de renda, por causa da desigualdade, por ter uma maior concentração de dados em rendas mais baixas, considerando desigualdade, o inverso também poderia ser considerado. Seria correto ou não esse ponto de vista? Que isso pode confundir numa análise. Sim, né? Mas assim, é melhor você ter uma concentração de renda maior do que mais baixa dentro de uma cidade, né? Sim. É melhor você ter valores mais altos do que mais baixos. Mas, enfim, aí já é uma questão de analisar mais a fundo o tipo de município, né? Ou, na verdade, a população do seu conjunto, né? Para poder tentar inferir alguma coisa desse tipo, né? Mas, assim, na minha cabeça, sei lá, mais fácil que tenha uma assimetria lá negativa, né? Que seria valores menores, mais baixos e mais gente ganhando mais. De qualquer maneira, tem que se realmente pensar numa questão de distribuição de renda melhor nesse sentido, em alguns casos. Sim, sim, tá certo. A dúvida que dependendo do ponto de vista poderia ser a mesma coisa. Ok. Eu ia comentar ainda, falar, pô, a Fernanda tá fazendo comentário que nem eu observei. Tem... O quê? Organizou já? Já, tem um tempão. Já vi histogramas que têm faixas de mesmo tamanho, amplitude, e as barras têm alturas diferentes. Ela mandou mensagem pra mim, Léo. Jack. Tem gente que tá com o áudio aberto aí, gente. No caso, eu me perdi aqui. Os nomes têm mesma faixa de mesmo tamanho, amplitude, e as barras têm alturas diferentes. Nesse caso, são chamados de histogramas de eco e largura. No caso de eco e altura, ao contrário, as faixas variam, têm amplitudes diferentes, mas alturas iguais. Parecem que alturas percebe-se mais outliers. Olha, eu nunca ouvi falar, sinceramente, desses tipos de histograma, tá? Que tem amplitude de alturas diferentes. Assim, vocês podem construir histogramas com intervalos de faixas diferentes, né? Mas se vai ficar bom ou não, isso aí depende muito do seu conjunto de dados, né? Em geral, a gente trabalha com intervalos de faixa, intervalos de classe, né, iguais, para poder ter um equilíbrio dentro do meu conjunto. Bom, o pessoal já está saindo, então. Boa noite, beleza. Já avisei para vocês, né, que semana que vem vai ser um pouquinho mais tarde.
Quem tiver hora, quiser sair, gente, já acabou. Tô só esperando o pessoal terminar aqui o chat, tá? Boa noite. Quem tá saindo aí, boa noite. Sou leigo, só vejo alguns otimizadores de banco de dados que usam esse tipo de histograma para determinar a distribuição dos dados em processadores de consulta. Talvez seja uma forma particular de construir esses histogramas. Talvez. Eu realmente nunca ouvi falar desse tipo de histograma. Tá? Mas, assim, deve existir. Isso não tem... A gente não tem limite, né, para a construção de uma análise exploratória de dados. O limite é a nossa visão, é a nossa mente. Cristiano falou que nunca viu, mas o termo é interessante. Eu realmente nunca ouvi, nunca nem ouvi falar no termo. Né? Bom, gente, alguma dúvida aí? Bom, então tá certo, não tem mais ninguém digitando, então vamos encerrar essa aula síncrona aqui, tá? Boa noite para todos e até semana que vem, né? No horário das 8 horas, tá? Não das 7 na semana que vem. Um abraço a todos, tchau, tchau.